Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. Eu sou Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro, e hoje a gente vai falar de Bolsa de Valores brasileira. Bom, depois de atingir as mínimas do ano em junho e chegar a perder os 120 mil pontos, o Ibovespa começou a dar sinal de vida na virada para o segundo semestre e já acumula uma alta de mais de 3% no mês de julho. Mas a tendência de alta veio para ficar ou a Bolsa brasileira vai ter mais um voo de galinha? Para comentar esse tema aqui hoje, eu estou aqui comigo na bancada, de volta das férias, com o Vinícius Pinheiro, diretor aqui de redação do Seu Dinheiro. Seja bem-vindo, Vini. Obrigado, Júlia. De volta, bastante animado, relaxei bastante nas férias. Só não fiquei mais relaxado porque o dólar não deixou. Agora a gente tem que correr atrás dos boletos. Aí, classe média, afinal, sofre. Pode crer, Vini. E também aqui, como nosso convidado especial nesse programa, para falar aí sobre Bolsa Brasileira, quanto ter em Bolsa nesse momento, e afinal, por que a Bolsa está se recuperando e se vai continuar se saindo bem, eu recebo aqui o Igor Cavaca, da Renova Invest. Seja bem-vindo, Igor. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui, batendo um papo com vocês, Vini, Júlia, e com todo mundo aí que está ouvindo a gente. Obrigada aí, Igor, pela sua presença. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a Renova Invest, né? Apresentando aí um pouco a casa para os nossos espectadores e ouvintes. Não, perfeito. A Renova, ela é hoje a gente gosta de falar que a gente é um conglomerado financeiro. Então a gente tem uma estrutura de assessoria associada ao BTG Pactual, onde a gente faz aí o processo de distribuição dos investimentos, mas a gente também tem outras empresas dentro do grupo. Então acho que isso, a nossa busca, né, por oferecer o melhor serviço para o nosso cliente. Então, além do serviço de investimento, hoje a gente já trabalha também com gestão de patrimônio, já trabalhamos com seguros, planejamento sucessório, entre outros serviços todos relacionados ao mercado financeiro, mas ali com um pouquinho, tanto pazinho do investimento, mas também todo esse processo, né, de ajudar a construção dos investimentos, né? Então, investimento é só um meio aqui para um fim que a gente quer buscar, que é ajudar o cliente no processo de conquistar seus objetivos, suas experiências e tudo que a gente conseguir ajudar. Legal. Bacana. Igor, vamos então começar aqui com o nosso bloco de perguntas e respostas, né, que é o primeiro bloco do nosso programa. E falando aí de Bovespa, como eu falei na apresentação do programa, subindo aí já mais de 3% nesse mês, né, queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo e nos escutando, quais as razões para o despertar da Bolsa nesse mês, justamente depois de ter tido momentos tão difíceis aí no mês de junho. O que mudou? Quais os motivos para essa virada? Olha, esse mês de julho está sendo um mês bastante interessante quando a gente olha em termos de mercado financeiro, né? Porque quando a gente vai olhar investimentos, a gente tem a principal variável balizadora, que vai ser os juros. Então a gente tem a taxa Selic aqui no país, que vai determinar, em geral, se um ativo vai subir ou vai cair, a depender de como ela se comportar, né? E isso está muito relacionado à bolsa e a dólar. Então, se a gente vê juros subindo, em geral, isso vai implicar num dólar um pouquinho mais fraco, porque a gente está vendo um investidor estrangeiro entrar no país. E a bolsa, ela também tende a ter um comportamento mais negativo quando esse juro sobe. Por quê? Porque as empresas, ficou mais caro o custo do dinheiro e qualquer novo projeto de investimento que uma empresa ela vai fazer também ficou mais caro. Então a expectativa é que os projetos eles precisam entregar um lucro maior. Então o que a gente viu nesse mês, né? Acho que a gente já está, 2023 foi um ano onde a gente estava com uma Selic muito alta, começamos agora a reduzir um pouco o patamar que a gente está trabalhando, e 2024 estava prometendo que a Bolsa, talvez seria o ano da Bolsa aí nesse passado recente, né? Exatamente porque a gente estava começando a ver os juros cair. A gente teve novembro do ano passado e dezembro meses muito positivos para o Ibovespa, mas o início desse ano foi difícil, muito difícil, acho que muito relacionado ao ambiente doméstico. Então a Bolsa tem isso também, que ela está muito relacionada ao que está acontecendo lá fora. Então a gente viu a Bolsa dos Estados Unidos subir muito e aqui ficou um resultado pífio, podemos dizer assim. Acho que em julho a gente começa a ver uma reversão desse movimento, tanto impactado lá por fora, mas também acho que a gente deu
vamos dizer, uma melhora aqui no ambiente doméstico, porque a gente começou a ter um pouco menos de interação do governo com... A gente teve um pouco menos de discussão, exatamente porque a gente entrou num período de propaganda eleitoral, acaba que a gente, em geral, observa uma redução da instabilidade vindo de discussões, né? Então acho que a gente teve um mês que a gente começou a ver um pouco de pontos mais positivos para cá. Inflação tá um pouco melhor, então começou o ano bem melhor do que a gente vinha esperando, mas aí começou a piorar. Agora a gente voltou, acho que um pouco para... talvez não seja tão ruim quanto a gente estava esperando. Temos observado, a questão fiscal é o principal ponto que a gente está discutindo nos últimos 2 anos. Mês sim, mês não, a gente tá bem, ou tá ruim. Esse mês eu acho que a gente teve alguns pontos positivos do âmbito fiscal, uma perspectiva melhor em termos de expectativa. Então acho que esses foram fatores que começaram a tornar mais interessante investir em ativo de risco no país. E lá fora a gente tem um ponto muito positivo, que eu acho que é o principal, um dos pontos mais aguardados pelo mercado, que é a movimentação dos juros norte-americano. Potencialmente em setembro agora a gente vai ter uma reversão da política contracionista lá fora. Isso tende a ser muito positivo aqui para o país, principalmente para a Bolsa. Então acho que o mercado começou já a trazer em julho essa expectativa que a gente vai ter essa melhora aí para frente. Agora, essa recuperação que a gente viu da Bolsa nesse mês, na tua visão, ela deve se estender? Então, a gente ainda pode ter o ano da Bolsa, como você colocou, ainda em 2024? Te pergunto isso porque depois de uma sequência de altas agora nesse mês, a gente viu, né? Tem visto a Bolsa dar uma fraquejada aqui no momento que a gente está gravando o podcast aqui, a gente está vendo o Ibovespa em queda. Então, sempre sobe aquela pulga, né, atrás da orelha, né? Puxa, será que mais uma vez a Bolsa vai fraquejar? Enfim, qual que é a tua visão, assim, um pouco mais estrutural do que a gente deve ver para o mercado a partir de agora? Para mim, Bolsa tá barata. O problema é que eu tô falando isso há algum tempo e a gente fica nesse vai e vem, né? O que eu vejo, tá? Acho que a gente tá com... O que é o principal ponto que a gente tem olhado em termos de Bolsa? Quando a gente olha Bolsa, a gente tá, no fim, buscando receber a lucratividade das empresas. O que a gente viu, acho que no último 2023, agora 2024, também continua acontecendo, que as empresas continuam tendo um crescimento dos seus lucros. Então a gente viu o primeiro trimestre foi interessante, vai começar a sair segundo trimestre de resultados financeiros agora. E o que a gente tem observado as empresas continuaram crescendo efetivamente. Só que a gente não viu o mesmo aspecto acontecendo no preço, no preço que a gente transaciona esses ativos, né? Então, na minha visão, assim, se a gente olha aquele PL por lucro, que é um indicador que muita gente olha, a gente vai ver que, historicamente, a gente está num dos menores patamares que a gente já viu desde 2000. A gente está num patamar muito baixo. Quando a gente olha lá fora, está o contrário disso. A gente viu lá fora crescer muito o preço versus o lucro das bolsas. Então a gente está num momento assim que a bolsa está muito barata no Brasil, está muito barata em termos históricos, está muito barata em termos relativos com o mercado internacional. Então acho que a gente tem muito os fundamentos estão muito fortes. O ponto principal é assim, a bolsa ela vai subir quando? Quando o mercado tiver expectativas que esse crescimento ou essa lucratividade vai se perpetuar aí por alguns bons anos, né? Então, na minha visão, bolsa tá barata. Eu tô falando isso já há algum tempo. Acho que tem determinados momentos que a gente prefere estar lá fora, determinados momentos que a gente prefere estar aqui no país, em termos de alocação. Acho que agora a gente tá mais pró-bolsa brasileira. Por quê? Porque lá fora, acho que esse ano já subiu muito. Acho que os resultados do segundo semestre lá fora vão ser importantes para a gente determinar se lá vai continuar crescendo. E do lado positivo, o que eu vejo? Juros dos Estados Unidos começou a cair. Historicamente, isso tem um impacto muito positivo para a Bolsa. Então, acho assim, minha visão hoje é que a Bolsa continua subindo. Ela está resiliente. Se a gente olhar junho foi caindo, mas foi caindo devagarinho. Não é aqueles... Porque, em geral, na queda, a gente tem queda de elevador e sobe de escada. A gente sempre gosta de falar. E junho desceu de escada também. Então, você viu uma certa resiliência, né? E agora a gente voltou a subir. Acho que talvez a gente está num momento aí de... Vamos acalmar um pouquinho, ver o que acontece para continuar. Estamos subindo de escada também, Vamos, né? A gente sempre sobe de escada. Mas o ponto, às vezes, a gente tem que parar um pouquinho para respirar para continuar a subida. Beleza, mas tem muitos riscos, né, no horizonte.
Eu queria que você falasse um pouco aí desses riscos, porque a gente tem várias incertezas, inclusive externas à frente, questão de eleição americana, como que vai ficar o cenário global, se o Trump retornar à presidência, que parece ser o mais provável. A gente tem várias questões geopolíticas pelo mundo também, que afetam preços de commodities, disputa comercial com a China, China é importante para o Brasil, enfim, tem várias incertezas em relação a como tudo isso vai ficar, e muito embora os investidores americanos estejam aí praticamente com certeza de que o corte de juros comece em setembro agora, né, a gente também ainda, né, não dá para cravar, né, quando o assunto é, pelo menos nessa época que a gente está vivendo, a política monetária americana. Eu queria que você falasse um pouco dos riscos, enfim, quais os riscos que você acha que pesam mais para o investidor de bolsa nesse momento, investidor brasileiro, tendo em vista tudo isso que acontece lá fora e que pode afetar aqui no Brasil. Não, assim, acho que a gente está sempre olhando o risco, né, eu acho que o principal ponto de uma boa gestão de investimentos, eu acho que a gente está aqui para mais do que discutir retorno, discutir risco. Então, toda a carteira do investidor, a gente vai estar discutindo risco. E como que a gente mitiga qualquer potencial risco que a gente venha discutir? Fazendo uma alocação diversificada. Então, apesar de a gente estar aqui hoje discutindo muito bolsa, toda carteira tem que ter uma série de ativos ali dentro. Então tem que ter uma renda fixa, tem que ter um fundo imobiliário, tem que ter algumas outras classes, exatamente porque essas classes tendem a fazer um comportamento distinto em determinadas situações de mercado. O que eu vejo assim, em termos de risco hoje? Eu acho que hoje a gente está discutindo inflação há 3 anos, 3, 4 anos talvez, principalmente, né, que era uma coisa que lá fora já nem se discutia mais. No Brasil sempre se discutiu, a gente sempre está lidando com a inflação e a gente sempre tem surpresa inflacionária. Isso é bem interessante da gente observar sempre. Mas lá fora a gente há muito tempo não discutia inflação. E a gente voltou nos últimos anos aí a discutir. A gente não via juros lá fora há muito tempo. Voltamos a ter juros lá fora. E os juros começou então a voltar a impactar bastante a bolsa lá fora e os ativos de risco de forma em geral. Eu acho que isso que a gente tá vendo em 2024, que é a volta da discussão sobre a queda dos juros. E acho que esse é o principal fator, aliado ali à discussão da inflação, porque isso está atrelado, né? Julho a gente viu, junho, julho, a gente viu alguns indexadores dos Estados Unidos, principalmente relacionados à inflação, vindo melhor do que o esperado. Acho que isso foi um fator que a gente impactou bem o resultado da Bolsa Brasileira em julho, tá? Mas agora, nas últimas semanas, veio um indicador um pouquinho mais complicado, né? Então acho que a gente está muito acompanhando o que é que os dois principais bancos centrais do mundo vão fazer. O Banco Central Europeu e o Fed. Quando um deles der uma sinalização, eu acho que isso começa a movimentar o mercado. Por quê? Porque o nosso juros também, apesar da gente ter revertido um pouco essa política monetária, ele ainda está num patamar contracionista. Então a gente não pode esquecer disso. A gente está num patamar contracionista ainda. E o que vai mudar isso? Se lá fora começar a cair juros. Por quê? Porque a gente começa a ver um investidor estrangeiro entrando no país. O investidor estrangeiro começou a entrar em julho depois de ficar quase que 6 meses aí de saída. Isso também é muito positivo. Convido a todos a observar um gráfico da entrada de recurso de investidor estrangeiro e resultado na bolsa. Vocês vão ver como eles têm uma correlação interessante. Mas o que a gente tem de risco? É muito importante a gente falar. Acho que o geopolítico hoje é o que eu vejo que é o principal. A gente estava, eu diria que até mês passado era inflação, mas a inflação está cada vez mais benigna nesse ambiente aqui. Mas o geopolítico se torna cada vez mais importante. Acho que a gente estamos passando por 3 anos onde isso tem influenciado muito. Então tivemos Ucrânia, temos Israel, temos uma série de outros, temos China com Estados Unidos, Taiwan, entre outros, uma série de outros riscos geopolíticos que podem continuar acontecendo. O Trump, ele acaba tendo esse discurso um pouquinho mais bélico, então reforça um pouco de um ambiente para que isso aconteça mais. Então esse eu acho que é um dos principais pontos hoje. Temos que sempre acompanhar a inflação, mas na minha visão ela está cada vez mais benigna. Tem que ver se isso vai se executar até setembro. Se setembro o Banco Central falar, olha, está na hora de cair juros, acho que ali a gente vai ter um entendimento também que eles entenderam que a inflação está mais benigna. E aqui no ambiente doméstico é a mesma coisa que a gente está discutindo há 2 anos. Está muito relacionado ao fiscal. Por quê? A política monetária a gente fez antes de todo mundo, isso foi ótimo para o país, foi ótimo para os nossos investimentos.
O ponto é, agora a gente tem que ver se a sustentabilidade dessa política fiscal que a gente fez no passado. E onde vai estar isso? Olhando para a política fiscal. A política monetária, desculpa. Olhando para a política fiscal. Política fiscal vai determinar se o patamar de juros que a gente está agora está alto ou está baixo para daqui a 10 anos. E é isso que move o mercado de ativo de risco, é isso que move a bolsa. Se a gente começa a ver uma melhora nos juros brasileiros, principalmente aquele IPCA+, a gente está nos patamares de IPCA+, que a gente não via há muito tempo. A gente começa a ver uma melhorazinha disso, que vai acontecer com o bolso, subir. Então acho que são esses os principais. Lá fora, eu diria que é mais geopolítico. Trump tende a trazer um pouco mais de instabilidade, mais volatilidade para o mercado, que se a gente olha, a volatilidade está baixíssima nesse ano de 2024, 2023 também estava num nível de volatilidade muito baixo. Inflação, acho que agora a gente já começa a estar acompanhando, mas com um pouquinho menos de intensidade. Juros, e aqui dentro é muito acompanhar esse lado fiscal, porque minha visão vai determinar o que a gente vai fazer de monetário para aqui para frente. O Igor, eu queria pegar uma carona de quando você falou em carteira, porque, pelo que eu entendi aqui, me corrija se eu estiver errado, você está animado com bolsa. Mas, enfim, não é para vender a casa própria para entrar no Ibovespa com tudo, né? Então, acho que, então, dito isso, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente, o que seria uma alocação adequada, legal para ter, né, em renda variável, em bolsa nesse momento e como ter, né, assim, você tem alguma preferência aí por papéis, setores e tudo mais? Não, perfeito. Acho assim, a discussão de carteira, as pessoas, é muito interessante que a gente sempre quer achar aquele produto do ano, aquele produto que vai rentabilizar mais. Mas o ponto principal a gente não tem bola de cristal, ninguém tem bola de cristal, se falar que tem bola de cristal tá mentindo. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã e daqui para frente, tá? Então esse é um ponto muito importante quando a gente está fazendo uma boa gestão de investimento, que eu tenho a clareza que eu não sei o que vai acontecer. Eu posso ter uma previsão, acertar até uma previsão com um pouquinho mais de verdade, vamos dizer assim, mas eu não sei de fato o que vai acontecer. E como a gente mitiga isso? Diversificando. Como que a gente faz isso? Trabalhando com diversos tipos de ativo. Você vai ter ativo que às vezes vai subir quando o outro está caindo, vai ter ativo que vai ficar parado quando o outro está se mexendo, e é isso que é o principal de uma construção de carteira. Se eu tô positivo em bolsa, não é que eu vou alocar 100% do meu capital em bolsa. É que se eu tava com 10% de bolsa, eu vou para 15%. Isso é o meu estar positivo em bolsa. Por quê? Porque todos aqueles outros ativos, eles fazem um papel muito importante na construção de um investimento. E é isso que é o principal ponto que nós temos que sempre lembrar. É muito mais importante eu não perder dinheiro do que eu ganhar. Porque o que destrói patrimônio é a perda de dinheiro. Então, se eu aloco 100% na bolsa, eu tô aqui, tô positivo, mas é claro que eventualmente eu posso estar errado. E mês que vem a bolsa cair 30%, 40%, porque aconteceu qualquer evento no mercado, como a gente viu em Covid. Acabei com o meu patrimônio porque eu estava muito positivo com bolsa. Então eu sempre tenho que levar aqui. Eu não sei o que vai acontecer, eu espero que aconteça. Os fundamentos têm mostrado isso, mas a gente pode ter qualquer evento. Então sempre é importante a gente ter uma carteira bem construída. E isso vai depender de um perfil conservador, balanceado, sofisticado. Cada um deles vai ter uma exposição em bolsa eventual, ou a gente nem vai ter em determinados perfis. E também muito relacionado ao objetivo. Se eu vou para aposentadoria, eu posso trabalhar com ativos mais de risco. Não, se eu estou trabalhando com um objetivo que eu preciso do recurso em pouco tempo, aí bolsa potencialmente não faz sentido em nenhum perfil de risco. Então acho que isso vai muito de cliente a cliente, mas é sempre importante. Eu nunca vou estar 100% exposto em bolsa. Sempre vou fazer uma combinação com outros ativos, porque mesmo num ambiente muito positivo para a bolsa, a combinação de ativos me gera uma melhor relação retorno-risco. E aí um ativo que é muito interessante se trabalhar quando está pró-bolsa. Ativos IPCA+, com uma duration, com prazo de vencimento mais longo. Esses são ativos que também têm um perfil de comportamento, quando a gente olha para a marcação a mercado, né, no comportamento de rentabilidade de bolsa. Então é mais isso, assim, a diversificação é o que manda, por quê? Porque preservação de capital é sempre mais importante que rentabilizar ele. E eu mostro isso, eu convido a todos a ver isso. Existem uma série de gráficos mostrando que é mais importante você não perder do que você ganhar. E é isso que é a construção ao longo do tempo. Agora sim, então indo para um exemplo um pouco mais prático, pensando num investidor com um perfil moderado, para pegar uma média aqui das pessoas que estão assistindo a gente, e uma pessoa que
tenha, então, enfim, alguma tolerância a risco e também um perfil, um horizonte mais de longo prazo para os seus investimentos. A pessoa não vai precisar do dinheiro para comprar um carro amanhã, enfim, alguma coisa assim. Ele está, enfim, realmente um patrimônio que ele está construindo e ele tem alguma tolerância a risco. O que seria uma alocação aproximadamente? É claro que eu sei que cada caso é um caso, mas o que seria mais ou menos uma alocação bacana, assim, em renda variável? Olha, eu diria que de 10 a 15% em renda em bolsa brasileira e 10 a 15% em bolsa internacional. Eu sempre gosto de combinar investimento em bolsa no Brasil com bolsa internacional dolarizada. Por quê? Porque se você olhar também historicamente, olhar para os gráficos, você vai ver que se bolsa sobe, dólar cai. Mas se bolsa cai, dólar sobe. Então isso compensa um pouco do risco que você vai estar se expondo em ações. Então sempre faço essa combinação. Eu trabalharia 20% aqui total de bolsa, a 30%, dos quais metade para a bolsa norte-americana dolarizada ou global dolarizada e metade para a bolsa brasileira. Hoje, com um ambiente mais positivo, eu diria 20% bolsa Brasil, 10% bolsa dolarizada. E você gosta, para investimento no exterior, para bolsa dolarizada, mais ativos diretamente, ETFs, fundos? Como que o investidor, como que você aconselha o investidor a alocar essa parte da carteira dele que é bolsa internacional? Eu gosto muito de seguir o índice S&P 500, tá? Acho que assim, isso vai depender muito, tá? Acho que seleção de ativos, ela é uma coisa de especialista e que ela deve ficar com o especialista. O especialista, ele gasta muito tempo fazendo isso e por isso ele pode ter alguma capacidade de conseguir prever com um pouquinho mais de probabilidade que um ativo vai render mais do que outro. Se essa não é a sua profissão, eu diria ou siga um especialista via fundos de investimento ou invista em índices, que é a menor probabilidade de dar errado. Esse é o principal ponto aqui. Lá fora, assim, a gente está discutindo uma bolsa que a gente tem menos intimidade, então é inegável que, no Brasil, a gente sabe todas as empresas, a gente sabe as principais empresas que estão ali, a gente tem uma intimidade. Então isso muda também. É claro que a gente vai sentar, vai olhar todos os dados, os balanços para entender o que está acontecendo ali. Mas a gente tem uma intimidade, a gente tem um pouquinho do entendimento da cultura. Às vezes a cultura ela é muito importante nesse processo de saber como que as pessoas vão se comportar se acontecer tal coisa. Então isso é importante. E lá fora a gente tem muito menos essa percepção. Mas pode fazer sentido você seguir alguns índices a determinado momento do tempo. A gente está num momento muito interessante para o mercado de tecnologia. Isso tem um fundamento, né? As empresas de tecnologia estão subindo por quê? Porque elas têm um potencial de gerar muita escala. Então elas constroem o produto que custou R$10. Aquele produto ali ele vai vender 100, 200, 300 com o mesmo nível de custo. Você tem muita escala aqui. Por isso que a gente vê, por exemplo, o Nvidia explodindo. Por quê? É porque ela conseguiu construir um produto que tem um custo que a gente chama de custo marginal baixo, ou seja, para eu produzir uma unidade a mais é muito baixo, mas eu consigo continuar com a mesma receita e construções, principalmente para a empresa de software, entre outras empresas aí que tem muito poder de escala, né? Então você tem muito daquilo, aumenta a produtividade, é isso que aumenta a produtividade, é eu produzir mais com a mesma quantidade ou com menos. Então isso está muito relacionado a como as empresas tendem a performar. Mas dito isso, assim, eu iria para S&P 500 dolarizado, um ETF VVB11, ou para algum gestor que você tenha conhecimento, que você sabe que tem um histórico ali que mostrou geração de resultado de alfa frente aos principais índices ao longo do tempo. Legal. Bom, acho que a gente pode passar para a segunda parte, né, do programa, que é o nosso bloco dos touros e ursos. Mas antes aí de seguir aí no programa, eu queria só deixar alguns recados, né? Enfim, se você está curtindo o programa aí e assistindo a gente no YouTube, basta deixar o seu like. Se não for inscrito no canal do Seu Dinheiro, pode se inscrever. A gente já superou aí a marca dos 100 mil inscritos, estamos querendo aumentar aí
essa cifra. E Rumo nós aos também... 200 mil antes do Ibovespa. Rumo aos 200 mil antes do Ibovespa, esse é o nosso mote. E a gente também está presente nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, lá como Seu Dinheiro, você pode buscar a gente lá, estamos lá, o podcast Touros e Ursos, e vocês podem seguir a gente também nas plataformas de áudio. Queria também deixar um recadinho, a gente está com um lançamento, a gente vai deixar o link na descrição aqui do programa. A gente vai lançar um guia completo sobre planejamento sucessório para preservação de patrimônio, um guia sobre herança, em que eu, no formato da minha persona, do meu alter ego, a dinheirista, que também está presente no canal do YouTube do Seu Dinheiro, eu respondo as principais dúvidas aí dos nossos leitores e dos nossos ouvintes e espectadores sobre herança, sobre, enfim, essas questões de família, sobre como planejar, né, como você vai deixar os seus bens, o seu patrimônio aí para os seus futuros herdeiros. Tem lá vários casos reais e bastante elucidativos aí, exemplificativos de como que se dá essa situação de herança e planejamento sucessório no Brasil. Talvez tire também as suas dúvidas. Então, se você quiser receber esse guia completo sobre herança da dinheirista, basta acessar o link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. É um guia, mas podia ser até uma novela, porque Poderia. tem altos causos. Exato, altos causos de família. Bom, vamos passar agora então para a segunda parte do programa, que é o nosso bloco do Touros e Ursos, que é a parte, assim, favorita dos fãs e favorita nossa aqui também. Eu tava com saudade, né, de falar dos meus touros e ursos. Pois é, exatamente. Quando a gente sai de férias, a gente até fica com saudade. Eu tenho mais ideias quando eu tô de férias, né? Às vezes a gente tá lá, né, em viagem e pensa, putz, esse podia ser meu touro dessa semana. Bom, os touros, para quem não sabe, no jargão do mercado, né, são aqueles ativos que estão num momento de alta. Então, os touros aqui no programa são aqueles ativos, empresas, personalidades, enfim, coisas em geral que se saíram bem nos últimos dias, na última semana, que mandaram bem na semana, e os ursos também no jargão de mercado, que são os ativos que estão em baixa, são aqueles também que não mandaram tão bem, que mandaram mal, cometeram alguma gafe, sejam pessoas, sejam empresas, enfim, o que a gente encontrar aí de destaque na semana. Então, para começar, a gente começa tradicionalmente com os ursos e a gente também começa aí sempre com o nosso convidado. Então, eu queria passar novamente a bola para você, Igor, e perguntar quem você escolhe como seu urso da semana. Eu não posso começar com touro? A gente gosta de terminar positivo. O programa se chama Touros e Ursos, mas no hora de falar... Devia se chamar Ursos e Touros. Entendi. Não, fechado. O que eu tô vendo de urso, tá? Acho que agora, essa semana, a gente começou a chamar tocar um sino lá nos Estados Unidos. Potencialmente começa a virar a minha visão pra S&P 500. Acho que todo mundo fala, S&P 500 só sobe. Também só acho que só sobe. Mas agora, pra mim, ele vai ser um urso, que é uma loucura aqui. Mas, mesmo ele sendo um urso, não deixo de investir, porque potencialmente estou errado. Tá certo. Bom, eu posso passar na sua frente, Vini? Eu jogaria a bola pra você, mas é porque o meu urso tem a ver com o seu urso. Então, eu queria falar do meu urso da semana, que é justamente o setor de semicondutores, né? Que foi um dos eventos aí que a gente viu na Bolsa Americana fortes essa semana, foi uma queda aí das ações de empresas ligadas a esse setor, a essa cadeia de produção de semicondutores, chips, né, também para os íntimos, que são muito utilizados aí na indústria de inteligência artificial, mas também para uma série de outras tecnologias, né, computadores, celulares, carros elétricos, tecnologia militar, enfim, de segurança. E a gente viu, justamente na última quarta-feira, aí, as ações desse segmento caindo muito na Bolsa Americana, né? O principal ETF de semicondutores recuou 7% no mercado americano naquele dia, porque na terça-feira teve uma entrevista do provável futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né?
que ele deu uma entrevista para Bloomberg, em que ele defendeu que Taiwan, que hoje é a meca de produção de semicondutores no mundo, deveria custear a sua própria defesa, né? Deveria pagar a Washington pela proteção do seu território contra possíveis ataques da China, que tem aí um desejo de reincorporar a ilha, então existe uma tensão ali naquela região do planeta. Bom, essa visão, né, aliada aí com essa postura nacionalista e protecionista do Trump, né, como o Igor mesmo falou, né, ele tem uma postura assim mais beligerante, né, mais de confrontar mais nas questões geopolíticas, e ele se mostra bastante avesso a apoiar financeiramente países aliados dos Estados Unidos, né, como a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e aí a gente está vendo também ele comentando sobre Taiwan como quem diz... não vai ter dinheiro grátis aqui não, né? Então, ema, cada um com seus problemas. Então, isso elevou um pouco aí as dúvidas, né, sobre se os Estados Unidos continuaria comprometido em defender Taiwan aí numa eventual escalada do confronto com a China, né, o que impacta aí as empresas de chips em Taiwan, particularmente a TSMC, né, que viu as suas ações caírem bastante. E também houve notícias de que o atual governo, né, dos Estados Unidos, do presidente Joe Biden, pode impor novas restrições aí às vendas de chips para a China. O que significa que mesmo se ele fosse reeleito, provavelmente aí haveria uma faísca reacendendo uma guerra comercial aí entre Estados Unidos e China por essa questão dos semicondutores, já que os Estados Unidos têm essa intenção de isolar e dar uma atrasada na China nessa corrida pela inteligência artificial, né? Então, o governo Biden estaria pretendendo impor sanções às empresas que exportem equipamentos essenciais para a fabricação de chips para a China, se baseando no princípio de que se um produto foi fabricado com tecnologia americana, o governo dos Estados Unidos tem o poder de impedir a sua venda, ainda que ele tenha sido fabricado em outro país e com pouca tecnologia de origem americana. Ou seja, para os dois lados tem tensões nesse sentido. O setor de semicondutores, que é o mais quente aí de investimentos no momento no mundo, acabou sentindo esse baque nessa semana e por isso é o meu urso. Vini, quer comentar? Não, eu ia falar justamente sobre o Biden, sobre a possibilidade de impor sanções às empresas que estão vendendo semicondutores para a China, mas provavelmente uma preocupação a menos nesse caso, porque já os mais cínicos já falam, né, o futuro ex-governo Biden, então, diante do grande favoritismo agora do Donald Trump. Mas, de qualquer maneira, a gente deve ver num eventual e provável governo Trump se reacender essa questão da guerra comercial e tudo mais entre Estados Unidos e China. E o seu urso, Vini? Bom, meu urso... Ele tá ali no setor meio de telecomunicações, tecnologia, mas enfim, muito menos glamour. O meu urso vai para a Oi, que é eu habituei aqui dos nossos ursos. Acho que não me lembro se a Oi algum dia foi touro aqui no nosso programa, mas ursos já teve alguns. Nessa semana a operadora sofreu mais um revés. A Oi está em recuperação judicial e dentro desse processo ela está procurando vender ativos para pagar suas dívidas e tentar se reerguer. E nessa semana a gente teve o leilão da venda, né, para a venda da unidade de banda larga da empresa. Havia uma expectativa da Oi, né, havia um preço mínimo que a Oi havia estipulado de 7,3 bilhões de reais, enfim, era uma grana bem legal para a empresa, mas a única proposta que veio no leilão foi de pouco mais de 1 bilhão de reais, quer dizer, muito abaixo daquilo que era esperado pela empresa e, obviamente, também pelo mercado, que acabou se baseando ali, né, na sinalização que a empresa tinha dado. E com isso, os papéis da Oi, que já praticamente viraram pó na B3, conseguiram cair ainda mais. Nessa semana a gente está vendo as ações Oi BR3 caindo mais de 20%. Hoje a Oi vale pouco mais de 300 milhões de reais na B3.
E, na minha visão, né, essa luz do fim do túnel parece cada vez mais apagada para a Oi. Então, um grande ponto de interrogação aí a gente está vendo para a operadora em relação a esse processo de recuperação judicial. Lembrando, né, que a Oi entrou um caso raro de uma empresa que entrou 2 vezes em recuperação judicial. Ela conseguiu sair há 2 anos e acabou voltando por conta de novas dívidas. Então, realmente vejo uma situação bem difícil para a Oi. Um investimento altamente especulativo, né? O investidor, principalmente pessoa física, gosta muito de fazer trade com esse papel, mas, enfim, uma operação muito arriscada. Enfim, com isso, o meu urso dessa semana vai para a Oi. Beleza, Vini. Passando agora para os touros, né? Vamos falar agora de coisa boa, vamos terminar o programa numa nota positiva. Queria devolver a bola para o Igor. Qual foi o seu touro da semana? Acho que o touro da semana é Ibovespa, acho que é o touro do mês. Vamos ver se vai ser o touro desse ano. Acho que foi o touro do ano passado, no finalzinho do ano conseguiu recuperar depois de muito tempo de urso. Mas agora acho que a gente ainda tem uma expectativa positiva. Acho que a gente tem um ambiente que está propício para que isso aconteça. Só o governo dos Estados Unidos ajudar um pouquinho, o Banco Central dos Estados Unidos ajudar um pouquinho, e o nosso governo também ajudar um pocão para a gente começar a conseguir ver um pouquinho disso nas nossas carteiras, né? A gente está há muito tempo sofrendo aí, viúvo de Bovespa. Acho que está na hora da gente começar a recuperar isso. São 3 anos aí que a gente está muito fora do que aconteceu lá fora em termos de bolsa. Acho que tomara que a gente recupere aí em 2024, 2025, porque o país precisa disso também. Então seria esse aí meu touro. Não tanto do que aconteceu, mas com mais expectativa ali, com mais torcida também. Investimento não é de torcer, mas eu tô torcendo aqui porque eu acho que esse é um caminho pra gente seguir. Legal. Para vocês verem como a gente sempre fala aqui, né? O urso de hoje pode ser o touro de amanhã e vice-versa. Porque hoje ele escolheu aqui o Bolsas Americanas como urso e Bovespa como touro. Vamos ver nos próximos programas. Vini, quem é o seu touro da semana? Bom, acho que o touro, difícil não ser outro além do ex-presidente Donald Trump. Primeiro, no campo pessoal, né? Ele viveu novamente, né? Assim, porque depois da tentativa, né? Depois do atentado, ele fez um comentário interessante numa conversa que acabou vazando, né? Ele falou, a sensação foi de que é o maior mosquito do mundo, né? Assim, passou por ele. Realmente, as imagens são muito impressionantes. Muito. E ele, não sei se vocês viram, ele se vira um segundo ele tá argumentando, ele se vira para falar alguma coisa e a bala passa, assim, né? Se ele tivesse ficado parado, o nosso programa aqui seria outro, né? Então, realmente foi aí algo muito impressionante. Eu só vi algumas análises nas redes sociais que não são nada precisas, né? Falando assim, algo sem precedentes na história. Não, gente, esse é o 11º atentado contra um presidente candidato a presidente nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem bastante precedente. E é claro que isso, enfim, muda o jogo no campo do ponto de vista político. O Trump acaba ganhando, que já era o favorito, principalmente depois do debate com o atual presidente Joe Biden. Ele ganha uma força ainda maior. Ele, enfim, soube se aproveitar bem do episódio. Teve uma presença de espírito incrível de sair do palanque com o braço erguido e falando para as pessoas, né, fight, lutem. Acho que ele soube, né, são imagens que... Ele soube capitalizar o momento, né, para candidatura dele, para as causas dele, enfim, realmente transformar o momento num momento histórico, né? Eu teria saído por debaixo do palanque. Exato, eu teria saído apavorada, enfim. Provavelmente alguém da segurança deve ter falado, não, tá tudo limpo agora, pode sair. Acho que ele teve uma presença de espírito ali de uma coisa de um político mesmo, de agitar ali as massas, assim, foi bem interessante, uma imagem muito emblemática. E, enfim, ele ganha agora um favoritismo enorme para voltar à Casa Branca. E como a gente estava comentando aqui antes do programa começar, né, acho que resta aos democratas agora escolherem quem vai perder. No momento em que a gente grava o podcast, o candidato ainda é o atual presidente Joe Biden, mas eu não sei se na hora que vocês estiverem assistindo a gente, se ainda vai ser, porque o comentário é o de que o atual presidente vai deixar a candidatura. Bom, com isso,
o meu touro da semana, e provavelmente aí um dos touros de 2024, se esse cenário se confirmar, vai ser o Donald Trump. E o Donald Trump, né, é o homem do momento, e a gente poderia muito bem também ter escolhido o urso para o Joe Biden, porque além da campanha dele ter ficado muito comprometida com essa quase fatalidade que ocorreu, mas que acabou dando forças ao adversário, né, na campanha, ele tem dado, parece que cada vez mais gafes, né? Às vezes a gente até fica na dúvida se é meme ou se realmente aconteceu com trocas de nome. E nunca é uma troca de nome inofensiva, é sempre extremamente constrangedora, enfim, situações, o esquecimento do nome de alguém, que é uma maneira muito... uma exposição muito grande, né, para um político tão experiente que está tanto tempo... né, a mostra, né, uma pessoa pública que está tanto tempo sob os holofotes na política americana, provavelmente terminar a sua carreira política com esses momentos, né, com essas aparições que têm ficado constrangedoras, né, para ele e para quem está assistindo. As pessoas estavam com medo de que pudesse se usar a inteligência artificial para denegrir a imagem de algum candidato, mas o Biden tá fazendo isso sozinho, nem tá precisando, né? Assim, as imagens são reais, elas estão acontecendo ali, então, o temor, na verdade, é do que está acontecendo e não do que poderia ser fabricado contra ele, né? Pois é. Bom, eu vou então encerrar, né? A gente já falou aqui de um touro e um urso juntos numa mesma moeda, cada um lado da moeda. Vou encerrando aqui o programa com a minha escolha de touro dessa semana, para encerrar aqui de uma forma mais leve, sem falar de política ou atentados. Eu queria falar um pouquinho de música, né? Que tem tempo que a gente não fala aqui no programa, de vez em quando a gente fala. E escolher como touro na semana o anúncio que teve nessa semana de que a banda Smashing Pumpkins vai fazer 2 shows no Brasil, como parte da sua turnê The World is a Vampire, e eles vão fazer um show em Brasília e outro em São Paulo. Eles não vêm ao Brasil desde 2015, e essa turnê marca o retorno aí de 2 integrantes originais à banda, né? Além do vocalista Billy Corgan, que continuou sendo o homem-banda, ele é a banda, dono da banda. O dono da banda, foi a banda por todo esse tempo, né? A gente vai ter também de volta aí o guitarrista James Iha e também o baterista Jimmy Chamberlain. É uma banda que eu gosto muito, eu gostava muito já nos anos 90, né? Eles foram uma das grandes bandas de rock alternativo nos anos 90. A gente já falou muito sobre eles aqui também nos almoços, aqui nas nossas horas vagas. E realmente, assim, os brasileiros vão ter oportunidade, né, de ver os 3 juntos. Só não vai ter a Darcy, né, que saiu da banda no final dos anos 90, não em muitos bons termos. Então, realmente era improvável que ela, em algum momento, voltasse para o grupo. Mas eles tiveram essa reunião aí em 2018, então a gente vai poder vê-los ao vivo em São Paulo e em Brasília. Então, por causa disso aí, para o pessoal que curte rock dos anos 90, acho que foi uma ótima notícia. Eles são o meu touro da semana. Deixa eu fazer um touro honorário também aqui. Então, o Smashing Pumpkins super bem representado. Enfim, eu adoro também. Rock anos 90, eu sou super fã. Mas eu queria também dar um touro honorário para a Espanha aqui, né? Tetracampeã, né? 4 vezes campeã da Euro. Né, se tornou a maior vencedora da competição, uma vitória maiúscula por 2-1 sobre a Inglaterra, que mais uma vez, né, ficou pelo caminho, nunca ganhou esse título, né, enfim, e para ser campeã ainda passou por França e Alemanha. Então, assim, uma campanha maiúscula realmente da Espanha nessa Euro, e, enfim, jogando bem e passando pouco apuro, né? Então, todos os jogos você vê que a Espanha jogando muito melhor. Contra a França saiu perdendo, virou o jogo. Contra a Inglaterra tomou um empate, foi lá e fez 2-1. Realmente, e ainda revelando aí esse baita craque, né, que é o Lamine Yamal, né? Só fez 17 anos durante a Euro, né? Tinha 16 anos quando fez um golaço lá que despachou a França. Bom, e a Espanha vem forte aí para a Copa de 2026, né? Enquanto o Brasil está lutando para buscar uma classificação e, enfim, passou aí vexame na Copa América, a Espanha vem forte.
É isso aí. Vamos terminar de novo, né? Com um touro e um urso. Muito obrigada aí a todo mundo que nos ouviu, nos assistiu. Obrigada, Vini, pela participação no programa. Eu que agradeço, foi ótimo. Até a próxima, pessoal. E queria agradecer muito também a presença do Igor Cavaca, da Renova Invest. Muito obrigada. Como que as pessoas podem encontrar, acessar a Renova Invest, conhecer mais o trabalho de vocês? Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço aqui de ter batido esse papo. Acho que é sempre importante a gente trazer um pouquinho de informação, principalmente do mercado financeiro, para as pessoas, porque a gente está aqui construindo o patrimônio das pessoas, a gente está construindo riqueza, não só para as pessoas, mas para o Brasil como um todo. Então, nós aqui da Renova temos muito prazer de estar do lado certo do processo, de ajudar vocês no processo de construção. Quer acessar a gente tem o nosso site, renovainvest.com.br. Você também consegue acessar a gente nas nossas redes sociais, só procurar Renova Invest no Instagram. E estamos sempre à disposição aqui também, sempre para bater o papo. Surgiu alguma dúvida, vem falar com a gente, que a gente está aqui, a gente está muito feliz em ajudar. Tá ótimo, muito obrigada e valeu aí a todos os que nos acompanharam e até a próxima.